deste domingo nos oferece vários ensinamentos. São textos muito preciosos. Um desses ensinamentos é o testemunho que João Batista faz a respeito de Jesus Cristo. E nós também temos que testemunhá-lo no dia a dia da nossa vida. O que significa dar testemunho? Quais são os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus? E como que nós podemos e devemos testemunhá-lo? Com várias perguntas que nos fazem refletir sobre este texto do Evangelho. Nós sabemos que testemunhar significa comprovar com palavras e atitudes aquelas verdades de fé que nós acreditamos. Nós não podemos silenciar a verdade. Nós não podemos nos acovardar diante do mal. Nós temos que dar sempre testemunho da verdade. Testemunhar significa também comprovar condutas das pessoas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós temos que testemunhar de acordo com a verdade. Não é com preconceito, não é através de fofocas, não é através de arbitragens erradas, mas o critério desse testemunho é sempre a verdade. E assim nós vamos mostrando para o mundo esses fundamentos principais da nossa vida cristã. Em segundo lugar, nós temos no Evangelho, na Bíblia, vários testemunhos a respeito de Jesus, sobre a sua divindade, sobre a sua missão redentora, messiânica. Hoje nós vimos o testemunho de João Batista. João Batista foi o precursor do Messias, aquele que nasceu antes para preparar a estrada da vida para a chegada de Deus. E hoje ele vai dizer para os seus discípulos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Daqui a pouco nós vamos repetir essa frase de São João antes da comunhão. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em outra ocasião, São João vai dizer: eu batizo com água, mas ele, Jesus, batiza no Espírito. É preciso que eu diminua, dizia João, e que ele cresça. Eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Testemunho maravilhoso de João sobre Jesus Cristo. Ele não escondeu a verdade. Eu não sou o Cristo, dizia João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto. Jesus é a palavra, é o verbo divino que se fez carne e veio habitar entre nós. E esse testemunho foi tão convincente, tão claro, tão evidente, que 2 discípulos de João seguiram Jesus imediatamente. É a primeira consequência do testemunho. Encontrar a verdade. E a verdade liberta. A verdade ilumina caminhos. E a gente pode ir com certeza, sem nenhuma dúvida, na vida. Temos o testemunho também do próprio Deus a respeito de Jesus. Quando ele saiu das águas do Rio Jordão, onde foi batizado por São João Batista, diz o Evangelho que o céu se abriu
O Espírito Santo desceu sobre Jesus e o Pai Celeste falou: este é meu Filho amado, nele coloquei todo o meu amor. Quer dizer, o próprio Pai do céu testemunha a respeito do próprio Cristo. Os apóstolos todos testemunharam Jesus. Eram homens simples, pescadores, frágeis, e, no entanto, depois da ressurreição de Jesus, se tornaram fortes, se tornaram intrépidos, cheios da sabedoria do Espírito Santo, e começaram a dar testemunho com a palavra, com o exemplo, e deram a vida por Jesus. São Pedro morreu crucificado, diz a história, de cabeça para baixo, lá na colina do Vaticano. Deu seu sangue para dizer que Jesus é o Salvador. E só Jesus salva. São Paulo foi degolado, também lá em Roma, num lugar chamado Trefontane, fora dos muros, porque ele testemunhou Jesus Cristo com a sua própria vida. E assim os mártires continuaram ao longo dos tempos. Hoje o martírio é imenso, há muitos, há centenas de cristãos, hoje em dia, que são martirizados pelo simples fato de serem cristãos. Estão dando testemunho com a sua própria vida. Meus irmãos, nós também temos que dar testemunho de Jesus. No lugar onde nós estivermos, a nossa condição de vida, nossa própria vocação. Cada cristão é chamado a tornar Jesus Cristo presente no seu ambiente, no lugar em que vive. O primeiro lugar onde nós vamos testemunhar Jesus Cristo é na nossa própria casa, na nossa família. Paulo VI dizia que a família é aquele espaço sagrado, onde a palavra de Deus é semeada e onde a palavra de Deus irradia. Então, os esposos vão testemunhar Jesus Cristo um para o outro. Os pais vão testemunhar para seus filhos, mostrando a importância da fé, a dignidade da pessoa humana. Nós ouvimos agora na carta de São Paulo, a dignidade do corpo humano, de quem é batizado, de quem é filho de Deus. Vamos testemunhar Jesus Cristo no nosso trabalho, no nosso ambiente propício, temporal, naquele ambiente onde nós ganhamos o pão de cada dia. Vamos trabalhar com justiça, com dignidade. É assim que a gente vai testemunhando Jesus Cristo. Testemunhado também nas nossas escolas, ensinando as verdades, sem o viés ideológico, sem contaminar a mente dos nossos jovens com doutrinas perversas que levam à corrupção, que levam à violência, que levam à divisão da sociedade, enfraquecendo o povo para que ele seja dominado pelas ditaduras. Nós vamos ensinar o caminho certo. A pessoa humana merece ser conduzida de uma maneira correta e não com lavagem de cérebro. Um testemunhar é verdade. Jesus Cristo, o Evangelho, é a verdade que nos atrai, a verdade que se impõe, a sua evidência. Então a gente tem que respeitar sempre a inteligência humana. Testemunhar Jesus Cristo na nossa política, para que ela não seja politicagem. A política, no seu sentido correto, é a arte de bem governar. O político é aquele que vai cuidar do bem público, que vai administrar com sabedoria. Então nós temos que amar a política neste sentido correto,
E o cristão tem que entrar nesse ambiente para levar a verdadeira doutrina, para que o mundo todo seja melhor, para que a gente possa sonhar com um futuro mais justo, mais humano, mais fraterno, mais digno da pessoa humana. É nesses ambientes que nós temos que testemunhar a nossa fé, sem compromissos com o mundo, sem olhar as conveniências humanas, mas olhar aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com a lei natural e com a lei divina. É isso que nós vamos dar, é disso que vamos dar testemunho. O Evangelho de hoje nos convida a esse compromisso com Deus. E é para isso que nós fomos batizados, para sermos filhos de Deus, para sermos bons cristãos, para sermos bons cidadãos. O batismo é para essa realidade. É para isso que fomos crismados, para dar testemunho da nossa fé. Não é para se afastar de Deus que a gente é crismado, não. Pelo contrário, é para se integrar mais profundamente na vida da igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, neste domingo, entender com sabedoria a importância do testemunho. Isso aí é fundamental. É através dele que as pessoas se encontram com Cristo. Nós vimos hoje com muita clareza. João Batista testemunhou e os discípulos seguiram Jesus. E assim a gente vai fazendo também, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com as nossas atitudes, de tal maneira que os outros, ouvindo o nosso ensinamento, vendo o nosso modo de proceder, sintam a vontade de seguir Jesus Cristo. No começo da igreja, os pagãos, contemplando a vivência dos cristãos, eles diziam: vede como eles se amam. E por causa desse testemunho da verdade, do amor, muitos se converteram à fé cristã. Então o testemunho é fundamental. Nós temos hoje um exemplo bonito, um grande leigo francês, que foi para uma terra de muçulmanos para testemunhar Jesus Cristo. E lá, a única maneira que ele poderia dar testemunho era vivendo a sua fé, com seu exemplo de vida. Não podia dizer nada, não podia anunciar coisa alguma, mas ele anunciava com a sua vida, com a sua oração, com o seu procedimento. Que Deus nos ajude também a sermos esse sinal vivo de Jesus Cristo no ambiente em que nós vivemos.